Olá, amigos que acompanham o canal Excelente Domingo e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Patrocínio São Pedro, Porto Ferreira. Estamos dando início à nossa reunião de número 70, Astrologia Rosa Cruz. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. O que é essa coisa que todo mundo quer e ninguém acha? Felicidade, né? Não vende na farmácia, ninguém ensina na escola e a gente fica perdidão querendo ser feliz sem saber como e onde. Bom, primeiro vamos dar uma pincelada astrológica. Segundo Vênus, Vênus é um planeta que normalmente promove felicidade. Como? Através, ou proporcionando prazeres. Que prazeres? Normalmente sensoriais e também de correspondência amorosa. Eu sou feliz porque encontrei minha cara metade. Eu sou feliz porque o meu coração está pleno. Então, a felicidade venusiana também está relacionada à habilidade de encontrar parceiros que engrandeçam, que alimentam, que engrandeçam, que deem prazer à sua vida, que aumentem a sua alegria de viver, através de um regime de coparticipação. A felicidade venusiana, então, está correlacionada com todas as formas de erotismo, desde os mais grosseiros, como o sexo, até os mais sutis, como a apreciação estética de uma obra de arte, a intuição do belo, a experiência do sublime, ou até do ponto de vista religioso. Quando Vênus está em Peixes, é o êxtase espiritual, é a veneração, palavra que deriva de Vênus. É o lado devocional. Vênus, é interessante olhar para os signos onde ela fica forte. Em Touro, é regente de Touro, é regente de Libra e fica exaltada em Peixes. Portanto, quais são os signos onde Vênus não é muito feliz? Se você tem Vênus nesses signos, você já sabe que você vai ter problema com tudo que nós falamos antes. Há uma tendência de você fazer o oposto. Por exemplo, se Vênus fica forte, fica exaltada em Peixes, eu olho para o signo oposto, Virgem, e ela fica em declínio, ela fica em queda. Vênus não gosta do signo de Virgem. Né? Nós temos amigos que têm Vênus em Virgem, eles preferem trabalhar do que fazer amor. Vênus em Touro, adora. Se eu vou para o signo oposto, Escorpião. Então, quem tem Vênus em Escorpião, principalmente se for uma mulher, porque Vênus é um planeta feminino, se ela tiver Vênus em Escorpião, significa que provavelmente ela vai morrer sozinha, abandonada, humilhada e escorraçada, e geralmente chama Madalena. Opa, não pode falar mal. Se a Vênus está falar mal de mulher, é a maldição. Vênus em Libra, adora. Mas se a Vênus vai para Áries, ela fica ácida, azeda, intransigente, antierótica. Então, uma mulher que tem a Vênus em Áries é uma mulher que tende a ser antipática. Isso é um resuminho. Se eu falar tudo, vocês vão ficar escandalizados. Então, a Vênus em Touro, em Libra e em Peixes gera uma excitação natural dos sentidos. Tudo fica muito gostoso, agradável. Quem tem Vênus em Touro tem uma voz geralmente bonita, é um cantor, ou é um gourmet, é um indivíduo que sabe apreciar comida refinada, alimentos sofisticados. Quem tem Vênus em Libra tem dons artísticos. Quem tem Vênus em Peixes nasceu para dança, para música, para todo tipo de arte, para o teatro, enfim. Até para uma relação amorosa com Deus, no bom sentido. Júpiter, outro planeta que normalmente está associado à felicidade. Ele dá sorte,
juventude eterna, entre aspas, jovialidade, sabedoria, prosperidade e o resultado da prosperidade, que é a abundância. Então, as coisas acontecem numa boa, sem muito esforço. Então, por exemplo, eu tenho Júpiter muito forte no meu mapa. Então não preciso fazer nada porque todo mundo cuida bem de mim, apesar de eu tratar mal as pessoas. Júpiter também dá fé e otimismo. A fé e o otimismo não apenas ajudam para que a sua vida material prospere, progrida, mas do ponto de vista da saúde, a fé e o otimismo melhoram e muito o seu sistema imunológico. E também os processos de cicatrização. Quando eu penso em cicatrização, eu penso só em ferida física, mas também atua nas cicatrizações das feridas da alma. É mais fácil, com um bom Júpiter, saber perdoar, curar uma ferida da alma. E quem não perdoa, normalmente sofre de uma fratura exposta. Tem uma chaga aberta. Olha que dor. Olha que perda de energia emocional e espiritual. Então isso é importante vocês entenderem. Por que eu trato muito mal as pessoas? Para elas aprenderem a perdoar. Eu estou dando uma oportunidade para elas. Júpiter fica muito forte em Sagitário, em Peixes, que é o antigo regente e atualmente o corregente, e em Câncer, onde ele fica exaltado. Portanto, quais são os signos onde Júpiter fica fraquinho, inibido? Oposto de Câncer, Capricórnio. Capricórnio é o signo das trevas. É o signo de Herodes, que mata as crianças, mata a esperança. É o signo do inverno e do inferno. O que Júpiter vai fazer em Capricórnio? Fica perdidão. Ele fica em queda. Júpiter gosta de Peixes. Ele se espiritualiza muito em Peixes. Se ele vai para a Virgem, ele fica uma pessoa que só faz negócios, só pensa em trabalho, só compra casa, vende casa, recebe herança, tem um monte de carro. O que adianta? Isso não é felicidade. É uma pessoa que perde muito tempo da vida se preocupando. Tensa, nervosa, briga até com os gatos. Porque Júpiter gosta de Sagitário. Atualmente, Júpiter está transitando em Gêmeos. Ele não gosta de ficar em Gêmeos. Porque Gêmeos não é o signo da verdade, é o signo da mentira, do encobrimento, da simulação, da hipocrisia. E Júpiter é o planeta da verdade, da sinceridade. Ele fica perdido em Gêmeos. A pessoa que tem Júpiter em Gêmeos, ela pode se dar bem no mundo, mas ela vai se dar mal com Deus depois. Então, Júpiter, quando ele está favorável no tema natal, ele é a vida em completa expansão, o tempo todo expandindo, conquistando, aumentando, vibrando. Mas não é só a questão material, isso também em termos da graça, da saúde, até do desenvolvimento espiritual. E o Sol é outro planeta associado à felicidade. O Sol dá saúde, vigor, exuberância, gozo, prazer de viver, relações amorosas abundantes, talentos criativos, poder criador, poder gerador, o poder de gerar filhos, livros, obras de arte. O Sol é incrível. É o centro do sistema solar. E a felicidade de participar da criação e ser filho amado do Criador. Então, quem tem o Sol forte no seu tema natal, se sente especial. E isso já é maravilhoso. Claro que tem o problema da vaidade, mas é importante você se sentir único e especial, como filho de Deus. Único, singular na criação. Ninguém é igual a você, nem seu irmão gêmeo.
Então, o Sol, ele gosta de Leão, ele é regente do signo de Leão e fica exaltado em Áries, adora o signo de Áries. Então, nascer com Sol em Áries ou com Sol em Leão é um grande privilégio. Você já nasce com uma vantagem. Claro que é sempre por merecimento, segundo a filosofia Rosa Cruz entende. Nada é casual, não existe loteria para nascer. E onde o Sol não fica bem? Ele não fica bem no signo oposto a Leão, que é Aquário. Tanto é que as pessoas que têm o Sol em Aquário, os aquarianos, precisam tomar muito cuidado com a saúde e com o coração e com a irrigação do sangue na parte inferior do corpo, nos membros inferiores, que tende a ser deficiente. É um sangue, entre aspas, fraco. Então, não pode ter excesso de peso, não pode ingerir muita gordura. Isso daí é quase que um suicídio. Quem tem o Sol em Aquário precisa cuidar muito, muito bem da saúde e rigorosamente. Só que isso é muito difícil para quem tem o Sol em Aquário, que não quer ser castrado na sua liberdade, quer fazer o que bem entende. E é aí que vem o estrago geral da saúde. E também, como o Sol gosta de Áries, ele não gosta do signo oposto Libra, que também é terrível nascer com o Sol em Libra, ser libriano. Tanto quem nasce com Sol em Aquário quanto com Sol em Libra tende para um final de vida triste, se não fizer as lições de casa. Triste, frustrado, depressivo, magoado, decepcionado com o mundo, com as pessoas, desacreditando até no amor. Agora, o problema de Libra é muito sério na questão felicidade. Observem. Se Sol em Áries e em Leão é a paixão inflamada, em Aquário e Libra tendem a produzir o contrário com o tempo. Um coração desapaixonado, recuado, encolhido. O que Platão diz a respeito da felicidade? Eu sei porque eu almocei com ele ontem. A felicidade cresce com as virtudes da alma. Ele já associa a felicidade à virtude, então já dá o que pensar. Eu sou uma pessoa virtuosa? Se eu não sou, como é que eu espero ser feliz? Feliz é quem pratica a justiça e a temperança. Duas cartas do tarô. Leiam. A justiça, que carta que é? 11. Não, justiça é 8. 8. E a temperança? 14. 14. Muito bem, Cris, está estudando, hein? A Cris está empenhada em deixar de ser burrinha. Felizes são aqueles que cumprem o destino, ou seja, Platão ainda, ou seja, os deveres que lhe são ou que lhe cabem no mundo. Casa 6. Virgem. Fazer pontualmente o seu dever. Mas não é de qualquer jeito. É com bondade e com beleza. Cumprir os deveres com bondade e beleza. Olha a diferença. E Aristóteles, que vem um pouquinho depois de Platão, é tido como discípulo de Platão. A pessoa feliz é agraciada, olha que bonito, na alma, no corpo e nas benesses que o mundo lhe oferece. É como se a natureza reconhecesse que a alma da pessoa tem um diferencial. Então, é uma alma que atrai aquilo que é bom. Olha que coisa linda. Continuando, Aristóteles fala, a felicidade envolve a atmosfera do sábio, na mesma proporção em que este sábio está munido de recursos para bastar-se a si mesmo. Então, Aristóteles associa a felicidade à autossuficiência. Quanto mais autossuficiente, menos você depende dos outros. E depender dos outros é perigoso para ser feliz.
Continuando Aristóteles. Má sorte, perturbações, circunstâncias desfavoráveis não destroem a felicidade do sábio. Por quê? Porque o sábio não depende de circunstâncias favoráveis para ser pleno. Plenitude. Se eu sou pleno, eu não preciso ficar catando migalha lá fora. Infelicidade mórbida. Chegamos ao signo de Libra e ao signo de Aquário, mais ao signo de Libra. Vocês vão ver por quê. A infelicidade mórbida decorre da dependência, ao contrário do que diz Aristóteles. A pessoa não é independente, ela é dependente do quê? Da resposta, do feedback. Então o signo de Libra depende de feedback. Então a felicidade dele, Libra, depende do que o outro pensa, do que o outro acha. E esse feedback, essa dependência pode escurecer o horizonte desse signo. Aí se falar, mas isso só acontece com os librianos? Não, a pessoa não pensa assim, que isso é horrível. Todo mundo tem o signo de Libra no tema natal. E o Sol todo ano passa em Libra. E Saturno passa em Libra de 28 em 28 anos. Todo mundo vai passar pela experiência libriana, com mais ou menos intensidade. Então não tenha uma visão isolacionista, separatista. O horóscopo é integrado. É claro, nós estamos falando do Sol. Quem tem o Sol em Libra precisa tomar mais cuidado, assim como quem tem Sol em Aquário. Libra, olha que loucura que é esse signo. Ele é a queda do Sol, Sol não gosta de Libra, e é a exaltação de Saturno. Que coisa é essa, gente? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que é de arrepiar. Esse signo rege os casamentos. Quanto tempo perdura a felicidade dos alienados e ignorantes? Eu posso investir na diversão, como já dissemos. Então, eu vou esquecer dos problemas, eu vou beber, vou nas festas, vou viajar, vou curtir, vou jogar tênis. Vou esquecer das questões fundamentais da vida. Cristiano Alonso, sendo permissivo e fazendo concessões, há alguma perspectiva para a pessoa ser feliz a longo prazo? Permissivo e fazendo concessões? Nenhuma. Nenhuma? Oba. Não. Tem chance de uma falsa felicidade. Que é essa que, quando a gente sai para o mundo exterior e tenta buscar o reconhecimento desse mundo exterior, se faz acordos, concessões, tem jogo de cintura, né? E depende-se do feedback desse mundo exterior. Só que, como você acabou de falar, a verdadeira felicidade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, essas concessões que se abrem para fora e essas permissividades, elas vão como se corroendo a alma, como se fossem infiltrações que vão penetrando na alma e minando a verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade ela vem do impulso vital, que ele é construído com base nas virtudes que estão sendo cultivadas durante toda a vida. Uma das virtudes é a maneira de saber se relacionar com os acontecimentos, não deixar que esses acontecimentos te abalem, e sim fazer algo de produtivo e criativo a cada instante. Isso gera a verdadeira felicidade. Concessões e permissões, na verdade, vão minando a felicidade sem que a gente perceba. No primeiro momento parece que está ficando confortável. Poxa, fiz uma concessão aqui, não me indispus. Muito comum no signo de Libra, né? Não querer se indispor, querer a harmonia sempre. Só que assim como a música, as sinfonias, elas precisam de momentos de desarmonia para que a sinfonia aconteça, senão fica uma coisa monótona. A vida também é assim. Às vezes a gente precisa se posicionar e se desarmonizar momentaneamente ou por um certo período,
até que a harmonia se restabeleça. Nada é para sempre. Se você tiver que desarmonizar para não fazer concessões e permissões, vai ser por um período, mas faz parte. A música é assim, a vida é assim. E o mais importante de tudo é a autenticidade. Uma pessoa ela é verdadeiramente feliz quando ela se permite ser autêntica. Sem a autenticidade, não tem como ser feliz de verdade. Vai ser a falsa felicidade que um dia vai ser fulminada como a torre do tarô por um raio. Então, construir a felicidade como a torre, artificialmente, você já está com os dias contados. Em algum momento essa torre vai desmoronar. Você vê que você colocou ali a pergunta até quando, né? Às vezes a pessoa ela pode ter sorte na vida, ter, sei lá, um Júpiter favorável, que um Sol, né, que brilha, que dá muita energia, que dá muita sorte. Mas se essa felicidade está sendo construída e não crescida, como a carta estrela, que é a do crescimento, então o crescimento ele ocorre de dentro para fora. Ah, que número é a carta estrela, Cris? A carta estrela é 17. O arcano 17 do tarô. É, o arcano do tarô. Ele vem depois da torre, né? Então ele explica muito bem. Para quem tem o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, vale a pena ler a carta torre e na sequência a estrela, que vem bem ao encontro do que nós estamos falando aqui. Porque uma torre ela é construída com os desejos do ser humano. Você vai atendendo os seus apetites exteriores e vai construindo uma torre que é a Torre de Babel. Até quando? Às vezes, se a pessoa tem sorte, como eu vinha falando, às vezes pode levar uma vida inteira, às vezes só na hora da morte ela é fulminada, né? Nos momentos que antecedem a morte a gente vê aquela torre ruindo. E a carta estrela não, ela mostra que uma torre é construída e uma árvore cresce. Então, se nos espelharmos na natureza e observarmos o crescimento ao invés da construção, estaremos indo em direção à verdadeira felicidade. Obrigado, Cristiana. Muito lindo. Agradeço. Então tem que investir no crescimento. Crescimento, de Observar dentro como para a natureza fora. cresce. Lentamente, silenciosamente. A natureza é nossa mãe. Além de tudo, a construção faz barulho, né, Cris? Muito. Para Immanuel Kant. Vocês sabem que Kant é um filósofo de enorme envergadura que influenciou demais o Ocidente, principalmente a ciência e o método de observar as coisas, o mundo e os fenômenos. Ele que estimulou o pensamento sobre a relação entre o investigador, o sujeito, e o objeto que está sendo investigado. Qual é a maneira de fazer essa investigação da forma mais pura e não poluída pela subjetividade? Como que eu posso chegar a uma verdade mais ampla e transparente daquilo que eu estudo, sem promiscuir com as minhas preconcepções? A felicidade, para Kant, é parte integrante do caminho para o bem supremo. Então, nesse sentido, ele tem uma herança aristotélica, o bem supremo. É o caminho virtuoso, mas esse caminho virtuoso tem que estar fundamentado na vontade, é volitivo. E como disse a Maria Gabriela, não está fundamentado no desejo, e sim na vontade. Mas não é uma vontade qualquer, é uma vontade moral, é uma vontade criteriosa. E o critério dessa vontade é o bom, o belo e o verdadeiro, cuja culminância é o reino da graça. Então Kant já aponta que a felicidade depende de você merecer mais ou menos o advento, a chegada do reino da graça. Para Kant, somos cronicamente inquietos e cronicamente insatisfeitos. Não tem cura. Porém, a felicidade humana,
que normalmente é inalcançável, por isso, porque a nossa alma é agitada, ela só é alcançável com o consórcio dos poderes divinos. Sem esse consórcio, a felicidade é humanamente inalcançável. Cristo fala basicamente a mesma coisa, que a salvação não depende de nós. O ser humano, o homem, é capaz de se salvar. Depende do Pai. Depende dessa situação que é um mistério, na verdade, é difícil de compreender. Quem é que vai merecer a salvação? Quem é que merece essa graça? E quais são os critérios de Deus para escolher aqueles que serão salvos, aqueles que entrarão na nova arca de Noé? David Hume, muito interessante, David Hume, porque ele também é uma passagem da aproximação da filosofia com a ciência. Ele prega uma filosofia mais utilitarista, prática, objetiva. E ele fala que é feliz quem tem coerência moral. Olha aqui, que interessante. Não basta ter uma moral se os seus membros contradizem o que tua consciência pede. Coerência moral para agir de forma útil e benéfica para quem? Em seu ambiente, não só para si mesmo. Você tem que ser um instrumento de elevação em qualquer ambiente que você esteja. Bertrand Russell. A felicidade é um bem que deve ser compartilhado. Então, para Bertrand Russell, é muito difícil você conseguir ser feliz sozinho. Ela existe na medida que ela é compartilhada. Aí ele fala, porém, o egocentrismo é o maior inimigo do bem comum. Esse é um problema sério. Eu quero ser feliz, mas eu sou egoísta. Eu faço as coisas pensando só em mim. Será que eu vou conseguir ser feliz desse jeito? No romantismo, um período curioso da história humana, muitos enalteceram estados depressivos da alma e, portanto, a felicidade não passa de sonho quimérico, que colide diretamente com a realidade. A realidade impede que eu seja feliz. Porque minha felicidade vem de algo imaginativo, uma fantasia. E a hora que eu piso na realidade, eu encontro, às vezes, o oposto do que eu imaginei. Então, eu estou fadado a ser infeliz. Então, e agora, com Saturno e Netuno em peixes, como nós já dissemos, a humanidade vai ficar mais ou menos com essa cara. O que diz o nosso querido Vinícius de Moraes, um libriano? Olha que bonito o jogo que ele faz, né? Esse jogo poético. Na sua composição, Samba da Bênção. É melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Olha que incrível. O Vinícius, como um cara muito inteligente, um sábio, ele já está dizendo para a gente que não existe felicidade sem um bocado de tristeza. Ambas estão juntas. E cabe a cada um de nós saber a medida de cada uma. Para não deixar, por exemplo, que a tristeza cresça demais. E a gente transforma uma situação, um evento, um acontecimento, como disse a Cris, numa tragédia. Eu posso fazer bom uso de uma coisa que eu chamo de ruim. De repente, ela não é tão ruim assim se eu mudar meu ângulo de visão. Schopenhauer. Schopenhauer, que sofreu muita influência oriental, afirmou que o destino do desejo necessariamente é desilusão. Portanto, se eu quero ser feliz, é melhor não desejar. Ele foi pela via negativa. Então, na medida que a gente vai se aproximando do século XX, século XXI,
nós começamos a questionar, tanto na filosofia, na psicologia, na sociologia, que a realidade é uma coisa muito dura, é muito difícil de lidar. E a fome, a miséria, o ódio, a violência, a injustiça social, todos esses ingredientes contribuem para que o nosso estado psicológico seja negativo. E Freud teve um papel super importante na ideologização do século XX e, portanto, também do nosso século XXI. O século XX é muito freudiano. Para Freud, o desejo de felicidade está sempre associado à libido, à pulsão sexual. E ele necessariamente sofre castrações, tanto socioculturais, tabus, regras, proibições, como psíquicas, conflitos internos. Então, para Freud também, felicidade é quase que uma utopia. O ser humano é um indivíduo, é um sujeito fadado a viver em eterno conflito entre aquilo que ele quer e o que o mundo impõe a ele. Então, vejam novamente a relação casa 1, casa 7, Áries Libra. Aqui é a minha personalidade, é o meu jeito de ser, minha casa 1. Eu tenho desejos e necessidades e não sei muito diferenciar uma coisa da outra. O que é uma necessidade e o que é um desejo? A fome é provável que seja uma necessidade. E se eu quero sair com uma pessoa que eu gosto, é uma necessidade ou é um desejo? Se eu quero ficar rico, é uma necessidade ou um desejo? Então, é um tema complicado. Mas tudo isso acontece muito na casa 1. Do outro lado, temos a casa 7, associada ao signo de Libra. Portanto, a Saturno e Vênus. Na casa 7, eu vou encontrar os obstáculos para realizar meus desejos e necessidades. E eu vou descobrir que eu não posso tudo o que eu quero. Isso pode me gerar mais ou menos frustração e tristeza. Depende de cada um. Tem gente que consegue transformar o obstáculo num impulso, num convite. O obstáculo lhe anima, ele se encoraja com o obstáculo. Tem pessoas que não, diante do obstáculo, retrocedem. As leis mosaicas, por exemplo, são terríveis. Não faça isso. Não pegue o brinquedo do seu irmão. Não deseje sua vizinha. Não queira aquilo, não cobice, não minta. Não, 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 não. Só proibição. Para Nietzsche, que também é um cara que tinha uma visão muito aguda da humanidade, porque ele tinha ascendente escorpião. A felicidade se restringe a momentos fugazes e voláteis. Então aproveita. É um pouquinho só. Incrível, né? Patologias da ânsia por felicidade. A sociedade de consumo, o capitalismo, associam felicidade ao poder de compra. Então o dinheiro pode tornar você feliz, se você souber usá-lo. Esse é o ideal capitalista. Então trate de ganhar bem. E ganhar bem implica em poder se divertir, beber, comer, sair, ter liberdade. Outra pegadinha da quadratura entre touro e aquário. Ter dinheiro é sinônimo de poder fazer aquilo que você quer. Quanto mais dinheiro você tem, mais livre você é. Que mentira! Normalmente a gente utiliza o excesso de dinheiro para perder tempo e para estragar a saúde. Em nossos dias, felicidade está associada ao poder de consumo e ganhou uma aura psicológica e até psiquiátrica. Ah, você não está muito feliz? Não, você está esse ansiolítico,
essa droga que acabou de sair, ela vai melhorar o seu estado psicológico, né? Você vai voltar a um equilíbrio, você vai gostar mais de você mesmo. Então, você não é feliz porque você não está sabendo usar o que você tem, né? Apenas mastigue. Chew it. Just chew it. Não importa o que você esteja comendo. Se você estiver mastigando, você é feliz. Sou feliz porque acumulo lixo. Muita coisa que nós temos em casa, nós não usamos. É lixo. Segundo o Feng Shui, vai estragando o ambiente que você vive. Tudo que você tem que é inútil, está estragando o lugar, o ambiente, porque está impedindo o movimento da circulação da vida e do ar na sua casa, por exemplo, na sua residência. Só que a gente adora acumular lixo. Lixo e luxo se misturam. Distração, diversão e lazer, entretenimento, até chegar na alienação completa. Eu já nem sei mais porque eu estou vivendo, eu só vou vivendo. Quero ganhar mais, me divertir mais, sair com mais gente. Vamos esquecer das questões fundamentais. Para que eu vou ficar pensando no ser, no tempo, na vida? Eu prefiro pegar o tempo que eu tenho, o capital que eu tenho e agraciar, satisfazer meus apetites. Eu posso ir nos melhores restaurantes, nos melhores clubes, sair com as mulheres mais bonitas, homens mais bonitos. Para que eu vou ficar perdendo tempo filosofando? Felicidade e satisfação sexual, hoje, são questões delegadas à farmacologia para solucionar. Então, eu posso comprar coisas que me excitam ou que me permitem até uma ereção através da farmacologia. Então eu posso ficar, através de drogas, álcool e produtos químicos, ter uma performance sexual e ter uma excitação fora do comum. Ricardo Leme, anjo bom, me diz uma coisa, já que você é neurocirurgião. Se eu ingiro drogas, né, produtos farmacológicos, essas alterações bioquímicas no cérebro podem, de fato, efetivar estados de felicidade? Ou isso é um auto-engano terrível? Conta pra gente como isso funciona, por favor, Ricardo Leme. Pegue o instrumento fálico. Pensando bem objetivamente, a percepção e a tomada de consciência daquilo que a gente sente e externa como um estado de espírito, nada mais é, em última análise, do ponto de vista material, o resultado de um processo de neurotransmissão. Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Então, quando a pessoa tem uma depressão num estado onde ela não está bem na vida, de uma determinada classe de neurotransmissor, essas medicações diminuem o tempo de destruição do neurotransmissor. Ou o simulam, indo até a fenda sináptica, determinando o estímulo do neurotransmissor como se ela mesma produzisse. Então, sim, o remédio dá felicidade, né? E é o que a gente vê no filme Congresso Futurista, isso é muito bem explorado quando, a partir do uso de substância, a pessoa alcança um status de vivenciar o mundo nas últimas consequências a partir do uso de substâncias. É uma felicidade artificial, abstrata e produzida? Sim. Mas é uma felicidade do ponto de vista daquilo que a gente entende como um consumir. É uma felicidade como ela pode ser definida dentro de uma realidade material, região química do mundo físico. Mas toda felicidade que tem um fim em si, porque ela é limitada ao tempo,
e não um processo de acontecer, é de fato uma felicidade? Ou algo abstrato como o conceito da felicidade seria algo mais interessante quando a gente alinha com um conceito de eternidade, como uma conquista, e não como algo que seja passivo de ser possuído, mas um pouco na direção do que Kant propõe, como um caminho a ser percorrido. Conforme a gente aperfeiçoa o nosso olhar para a felicidade, a gente começa a perceber se ela é um processo plástico, que foi forjado e é temporário, ou se ela é algo essencial, que transcende a experiência do tempo e que nos coloca de fato em relação com algo que possa nos preencher, nos plenificar. Foi dito aqui que a felicidade está relacionada à plenitude, né? E eu me alegro porque aqui em São Pedro, curiosamente, eu trabalho na clínica Plenitude. Então, eu trabalho num lugar feliz, não é isso? Não é assim que pensa? Porque esses pensamentos, às vezes, eles são lineares, mas eles esclarecem um pouco essa dinâmica da felicidade. Mas a astrologia em si é o lugar mais interessante a partir de onde a gente pode vislumbrar esse movimento da felicidade. Porque Oswaldo apontou muito bem 3 pontos a partir de onde ela pode ser contemplada. A realidade funcional de Vênus, a realidade funcional de Júpiter, a realidade funcional do Sol. E mostrou em cada um dos esquemas onde cada um desses seres planetários ganha o seu sentido em termos de se sentir em casa ou ter uma dignidade. Tem uma outra coisa por trás disso que cada um pode fazer depois desse trabalho pessoal. E observar que, se vocês voltarem no desenho de Vênus, vocês vão notar que a Vênus ganha a sua expressão em tudo aquilo que eu não sou, mas no que o outro é. A Vênus ganha a sua expressão dentro do signo de Peixes, aonde existe uma noção de obrigação, não uma noção de que eu vou curtir. Peixes, arquetipicamente vinculado à casa 12, diz respeito àquilo que precisa ser realizado como urgência. E, finalmente, essa felicidade venusiana ganha sua expressão última no signo de Touro, que é onde eu posso ter. A segunda casa do signo de Touro não é aquilo que eu tenho, mas aquilo que eu potencialmente possa ter. E quando a gente observa a relação de aspecto desse ponto de convergência da casa 7 de Libra até Touro e até Peixes, eu observo que surge um aspecto astrológico. São 2 quincúncios que saem a partir da casa 7 e formam um aspecto chamado Iod, também conhecido como dedo de Deus. Então veja, o quadrante mais impessoal do zodíaco é o quadrante que se opõe à casa 1. Então olha que interessante observar como a dinâmica de Vênus tem a ver com algo que não diz respeito a mim, mas que diz respeito a algo que acontece quando eu encontro com o outro da forma mais adequada possível, e algo acontece por consequência, não porque eu fui na loja comprar e agora eu tenho, mas por um caminho que aconteceu e que naturalmente alcança esse status de realização. Se eu fizer esse mesmo exercício em relação ao Sol, o que eu observo na relação de Áries com Leão? A realidade do aspecto do trígono, que é o aspecto mais criativo e mais fluido do zodíaco. Quem não quer um trígono para a realização de algo que precisa ser feito? Então, segundo ponto onde eu vejo isso. E o terceiro ponto, jupiterianamente falando, Oswaldo mostra, quando a gente vê os aspectos, a gente vai ver que Júpiter vai reger Peixes, de novo Peixes, onde Vênus, que é um ser ligado à felicidade, se sentia bem, Júpiter rege essa casa de Peixes. E rege e se exalta em outro signo de água, que é Câncer. Então a gente tem um trígono aí, a gente tem um fluxo, né, entre Peixes e Câncer. Mas quando a gente observa o Júpiter sagitariano, acontece algo curioso, porque Sagitário quadra Peixes e Sagitário faz um quincúncio com Câncer. Ou seja, parece haver uma inadequação. Então a felicidade jupiteriana está na atitude sábia de conseguir sintetizar opostos. Criar uma relação ideal entre aquilo que é fogo e aquilo que é água. Sem o Júpiter, essa síntese da água e do fogo não se faz possível. E tudo isso é feito enquanto um movimento, não como algo que você vai de forma determinista e faz e realiza. Mas talvez o coroamento de tudo isso e a percepção de que a felicidade não é algo a princípio definível, senão um princípio utópico, é observar essa outra realidade que diz respeito à roda da felicidade ou roda da fortuna. Veja,
essa roda, ou esse ponto notável da astrologia, é um ponto de fortuna, de realização e de felicidade que surge a partir do encontro ideal entre o Sol, a Lua e o ascendente. É um ponto onde não existem planetas a priori, não existe no céu, quando você localiza a roda da fortuna do ponto de vista astrológico, um ser que a represente, senão é um espaço de potencial. Portanto, se você for na direção da felicidade, vai acontecer o mesmo processo que acontece quando você vai em direção ao pote no fim do arco-íris. O que você vai achar? Nada. Então não é curioso isso? Uma entidade, uma possibilidade conceitual de que quando você se aproxima na direção ao ponto de desejá-la, ela se afasta ou te frustra. Por isso a caminhada é tão fundamental. Ela acontece apesar de nós. A felicidade acontece apesar de nós. A felicidade acontece quando é feito o trabalho e, por consequência, ela surge. Nos evangelhos a gente pode ver isso onde? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Olha que interessante, né? Em olhar a felicidade não para algo que eu quero a todo custo, senão simplesmente fazer como se ela não existisse. E ao mesmo tempo observar se ela há à minha volta. Ela há, apesar de mim, provavelmente eu caminho bem. Ela não há, preciso ajustar meus passos. Se não, a única saída para esse desesperado é entrar na farmácia e buscar um neuromodulador que vai mudar esses hormônios que, sabidamente, esses neurotransmissores que vão determinar essa felicidade artificial. Uma artificialidade que a gente sabe que está vinculada ao tempo. E, portanto, é mais uma forma de passar o tempo. Seja nas farmácias, seja nos fornecedores. Porque, em última análise, todas essas substâncias que o pessoal chupa na forma de cachimbo, charuto ou o que quer que seja, são substâncias que vão atuar na transmissão da dopamina. Né? Essa menina que vai, de alguma forma, amortecer os nossos sentidos e artificialmente criar um estado passageiro de felicidade. Muito obrigado, Angel. Muito de nada, Oswaldo. Bom retorno aos planos superiores. Obrigado. Dá um abraço nos arcanjos. Vamos lá. Os serafins, fala alguma coisa para eles? Pergunta para ele se será o fim mesmo com Saturno e Netuno. Combinado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação ao que está aí no slide e que a gente veio falando. Levando em consideração o caminho espiritual, o crescimento da alma, em que medida você acha que o consumo das medicações psiquiátricas ou de outras drogas buscando a felicidade de forma artificial compromete a evolução anímica, a evolução espiritual da pessoa, que na verdade é esse o maior objetivo da nossa presente encarnação? Tá. Vamos voltar ao Éden, ao paraíso. O que os Elohim, o que Jeová, o que os demiurgos recomendaram ao casal edênico Adão e Eva? Não comer da árvore do conhecimento. Isso. Não comer o fruto proibido. Sim. Que no caso é associado à árvore do conhecimento. E também havia a árvore da vida, né? Que estava protegida pelos querubins. Sim. O que aconteceu com a desobediência? Foi severamente punida. Qual foi a punição? Aconteceu a queda do paraíso. Ou seja, foram expulsos. a expulsão do paraíso. Isso, foram expulsos do paraíso, Adão e Eva. Toda vez que eu busco um caminho artificial, eu sou cada vez mais afastado do paraíso. A minha distância do paraíso aumenta. Pessoal, muito obrigado. Valeu, turma, por nos acompanhar. Agradecemos a participação, a presença. Próxima reunião, aula número 71. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.